Te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer, na dança do mar, na dança do mar. Ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Levanta suas mãos para o Pai. Levanta o seu rosto para o Pai. Ele está dizendo para você: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ele está dizendo para você: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Ele é Jeová Samá, Deus presente. E a sua palavra diz: perto está o Senhor de todos aqueles que invocam. Aleluia. Se renda aos seus pés, se jogue nos seus braços. Ele é um Deus presente nas profundezas da sua poderosa natureza. Ele ama, Ele sente, Ele pede, Ele vê, Ele faz. Se abra diante dele. Diga: eu me rendo. Se jogue nos braços do papai. Sinta o amor do Pai. Sinta o favor do Pai. Aquele que nunca te deixou, que nunca te desamparou. Nós fugimos dele, viramos as costas para ele, mas ele nos amou de tal maneira que deu a sua própria vida para que eu e você tivéssemos vida. Diga: eu me rendo, eu me lanço aos teus pés. Como tu és lindo, papai! Como tu és fiel, papai! Como tu és amoroso, pai! Como tu és justo! Aleluia! Seja engrandecido, seja enaltecido, seja exaltado. De eternidade a eternidade o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor é o Rei dos Reis, o seu reino é
eterno, o seu governo é eterno. Glória a Jesus. Não há nome maior do que o teu, Jesus. Não há nome tão lindo quanto o teu, Jesus. O teu nome está acima de todos os nomes, Jesus. A sua palavra diz no livro de Atos, capítulo 12, 4:12, que nenhum outro nome é dado entre os homens, que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. A vida no teu nome, Jesus. A salvação no teu nome, Jesus. A perdão no teu nome. A vitórias no teu nome, Jesus. E a gente está aqui por causa do teu nome, Jesus. A gente está aqui só por tua causa, Jesus. Nenhuma outra razão nos trouxe a esse lugar, a não ser a tua presença, Senhor. A tua doce presença. A tua santa e gloriosa presença. Diga, meu Tu és o meu refúgio, Jesus. Tu és o meu abrigo. Tu és o meu refúgio secreto, Jesus. Tu és a minha fortaleza. Tu és a minha alegria. Tu és o refrigério para a minha alma. Mais uma vez eu me lanço. Se jogue nos braços do Pai. Sinta o amor do Pai. Sinta o favor do Pai. Sinta a presença do Pai. É essa presença que nos impulsiona, que nos encoraja, que nos fortalece, que dá motivação para o nosso viver. É a presença do Pai. Aleluia. Eis-nos aqui, Jesus. Nos curvamos, nos prostramos, nos derramamos diante da tua gloriosa presença, Pai. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez, graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Pode se sentar. Como é bom estarmos na casa do Senhor. O salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi diz assim: guarda o teu pé ao entrar na casa do Senhor. Estar na casa, estar no templo, estar na congregação, é preciso ter reverência, porque a gente veio aqui com uma finalidade só, um objetivo só: buscar a presença. Não é a bênção, é a presença. Porque se você tem a bênção, se você tem a presença, você tem a bênção. Tem pessoas que só querem a bênção passa, mas a presença tem que estar contínua na sua vida. Eu vim aqui por causa da presença, o início por causa da presença, eu permaneço no Evangelho por causa da presença. Porque se não for a presença, é só técnica. Se não for a presença, é só arte. E tem pessoas que fez cursos aqui de teatro, sabe como chorar,
sabe como emocionar a plateia. Isso aqui não é um teatro, isso aqui não é um centro de eventos, isso é a casa do Senhor, o lugar que a gente escolheu para cultuar, para buscar a presença de Deus, para sermos orientados, para sermos direcionados, e às vezes confrontados, e às vezes o nosso ego confronta. Tem hora que a gente sai daqui rangendo os dentes, não queria ouvir aquele negócio que o pastor pregou, mas o Papai do céu, Ele corrige aqueles que Ele ama. Todo pai que é pai, confronta os seus filhos, ensina os teus filhos, orienta os seus filhos, corrige os seus filhos. Amém? Fica tranquilo, a mensagem não vai ser de exortação. Dá a impressão que o pastor deu a introdução, né? Você que tem a sua Bíblia, tem várias passagens com esse texto aqui, mas vamos ver Salmo 42, verso 5, repete no verso 11, e o Salmo 43, verso 5 também repete a mesma coisa, dada a importância desse texto. Era para estar ventando mais. Está desligado não, tá? Me faz o favor, Hilton, dá uma aceleradinha naquele negócio ali. Eu não vou ter problema de atrapalhar meu penteado, não. Tem umas mãozinhas santas, abençoadas. Sempre tira uma bateria daqui. Ah, tá bom, tem um. Parte de cima. É porque tá jogando para cá, ó. Aqui que está um lugar. Me ajudei. Prontos? Vamos na Bíblia, tá bom? Só quem não tem Bíblia que olha para a tela. Um dia vai ter um painel de LED. Chique. Estou profetizando. Vamos lá, verso 5 do capítulo 42 de Salmos. Porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro em mim? Uma pergunta. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Porque está abatida, ó minha alma. Estou jogando aqui, ó. Só um segundinho, queridos. Tem que ter uma maneira de... Não, pode deixar, tá bom. Deixa estar. Pastor Gwen. Pode se sentar. Porque está abatida. Pode se sentar. Ó minha alma. E por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu refúgio e Deus meu. Davi está fazendo uma pergunta para ele mesmo. Minha alma, por que você está triste? Minha alma, por que você está infeliz? Minha alma, por que você está amargurada, entristecida, desfalecida? Porque está abatida. Espere em Deus. A gente tem aprendido aqui, ao longo dos anos, que o princípio da ansiedade é o fim da fé. E o princípio da fé é o fim da ansiedade. Fé e ansiedade não caminham juntos, são antagônicos.
Ansiedade, fé. Não tem como. Você vai dizer, pastor, mas a ansiedade é algo natural. Sim, é verdade. A ansiedade é algo das nossas emoções. E aqui está uma dica: não deixa as suas emoções controlar você. Eu não posso ser controlado pelas minhas emoções. E nós somos emotivos. Posso até arriscar. Todos nós somos emotivos. Tem hora que a gente está para baixo. Tem hora que a gente está sem força para reagir. Tem hora que a gente olha para um obstáculo e diz, meu Deus, o que será de mim? Não deixa as suas emoções controlar você. Porque se as suas emoções te controlar, você vai ficar irado o tempo todo. Você vai ficar com raiva o tempo todo, magoado o tempo todo, revoltado o tempo todo, infeliz o tempo todo. E vai impedir o favor de Deus atuar, agir na sua vida. Olha o que diz o livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. 1 Pedro 5, 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa inquietude, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está aí uma dica. Por isso que eu preciso ler a palavra, meditar na palavra, porque a palavra é meu alimento, a palavra é meu manual de instrução. Então quanto mais eu entendo a palavra, mais eu posso orar e dizer, Deus, está escrito. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Agora dá uma olhadinha no capítulo 4, verso 6 de Filipenses, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você está ansioso pela conta que você tem que pagar amanhã? Sim ou não? Está preocupado? Sim, você está preocupado. Pastor, mas isso é natural. Eu sei. Mas eu quero convidar você a sair do natural e ir para o sobrenatural. Eu quero convidar você a sair do que é racional e agir pela fé. Eu lancei sobre ele a minha inquietude, eu lancei sobre ele a minha ansiedade através da oração. Agora eu vou confiar que o milagre vai acontecer. O texto diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Não andeis ansiosos, porque quando você anda ansioso, você se deprime. Quando você anda ansioso, você fica com dor de cabeça. Quando você anda ansioso, você sente dores musculares. Quando você anda com ansiosidade, abaixa a sua imunidade e você fica enfraquecido. Por isso Davi está dizendo com ele mesmo: porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, porque está amargurada, porque está entristecida. Espera em Deus. Não há motivo para a gente ficar amargurado. Pastor, só se for super-homem, só se for robô. Não há motivo para a gente estar amargurado, triste, infeliz e abatido, a não ser
Pelo pecado. Porque o pecado te fragiliza, o pecado te debilita, o pecado mina as suas forças, o pecado deixa você ansioso, triste, iracundo, com a cara fechada. E o salmista diz assim: é melhor morar no deserto do que com uma mulher iracunda. Imagina chegar em casa, a mulher está com um bico desse tamanho, e o homem também. Eu não posso deixar as minhas emoções tomarem conta, porque se eu deixar as minhas emoções tomarem conta, significa que o pecado está tomando conta. Porque descrer é pecado. Ou eu creio ou eu não creio, não tem meio termo. Ou eu creio ou eu não creio, eu estou ansioso, eu estou esperançoso, não tem o meu termo. Mas eu preciso entender o que é pecado. O pastor falou que a única maneira, se a gente estiver infeliz e tal, deve ser consequência do pecado. E é mesmo. Pecado é errar o alvo. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos que contraria a vontade do Papai do céu. Você gosta que seus filhos te desobedecem? Sim ou não? Teimosos? Não. Deus também não. E nós somos filhos. E Ele, como um bom pai que é, ama incondicionalmente, mas corrige também, porque Ele é justo. Ele não quer que nós nos percamos. Então a única maneira para eu estar infeliz, triste, ansioso demais é o pecado. Pastor, não magoa não. Se você está demasiadamente ansioso ou ansiosa, você está em pecado, filho. Significa que você não está na presença de Deus, porque a presença de Deus te encoraja. A presença de Deus te fortalece, a presença de Deus te impulsiona a crer no impossível, no invisível. Mas as suas emoções puxam você para trás, não deixa você arrancar. Tem muita gente que começou uma jornada 10, 20 anos atrás, continuou no mesmo lugar. Por que será? A resposta está aí, está vivendo de emoções. Meu coração, cuidado com o teu coração. A Bíblia diz que o teu coração é desesperadamente corrupto. Maldito é o homem que segue o seu coração. Ué, pastor, mas se eu não seguir meu coração, eu segui o coração de alguém? Não! Eu não tenho que andar segundo as minhas emoções, eu não tenho que andar controlado por mim mesmo. Eu tenho que pedir a direção do Papai do céu. Irei ou não irei? Subirei ou não subirei? Farei ou não farei? Eu sei que existem algumas crises na gente, que é a crise P, N, E e G. Vou sair de casa, vou vestir com a roupa verde ou amarelo. Isso é N. Nenhum conflito. Recebi 2 convites para 2 casamentos no mesmo dia, na mesma hora, todos os 2 são meus amigos. Conflito P, pequeno conflito. Preciso sair de casa, preciso mudar de cidade, preciso estudar fora. Eu nunca fiz isso antes. É um conflito G, é um grande conflito. Por isso que eu preciso o direcionamento de Deus. E Deus dá a direção. Deus fala no coração daqueles que encontram tempo para buscá-lo. Mas a pergunta que não quer calar: você tem tempo para consultar o Senhor?
Porque os reis que temiam o Senhor consultavam o Senhor, chamavam os profetas e consultavam: subirei ou não subirei? Mas a gente tem preguiça de orar, de ler a Bíblia. E aí Deus não fala com você. Aí você toma as decisões por conta própria. E o resultado, você já sabe. A não ser por essa razão, não temos por que ficar abatido, a não ser por causa do pecado. Se eu posso lançar sobre ele toda a minha ansiedade, por que eu vou carregar esse fardo, irmão? Pelo amor de Deus. 1 Pedro capítulo 5, 7, né? já foi colocado, mas se eu posso lançar sobre ele, se eu posso colocar esse fardo aos pés dele, por que eu vou carregar esse fardo pesado? Me perdoe, não é nem santa ignorância, é uma burrice, é uma ignorância monstruosa. Para que eu vou carregar esse peso, se eu posso colocar aos pés do Senhor? E ele diz: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, ansiosos, e eu vos aliviarei. Então por que carregar esse fardo? Aí o salmista está dizendo: espera em Deus. Não há nenhuma ocasião em que eu e você não possamos esperar em Deus. Eu posso esperar em Deus o tempo todo, todo o tempo. Quem está entendendo, diga amém. A idade chega. Por mais difícil que seja o problema que você enfrenta, porque todos nós enfrentamos problemas. Assim como o sol é para todos, a chuva é para todos, o vento é para todos, o problema também é para todos. Você não é a única pessoa que tem problema. Cada um aqui tem os seus. Mas a questão é: como é que você se sente diante de cada problema? Cada problema é um desafio. O desafio me promove, eu vou vencer esse desafio. Como que você se sente diante do problema? Tem algumas maneiras para resolver o problema. Primeiro é se render a ele, se entregar. No boxe é jogar a toalha. Olha isso. Quem pratica esporte aí? O treinador diz: não, meu, está apanhando demais, joga a toalha, perdeu, acabou, eu me rendo. Primeira situação para você resolver um problema, você se render a ele, se entregar. Não dá. O segundo é se enclausurar, se amargurar, se entristecer, colocar a culpa em todo mundo. No pastor, na igreja, no governo, no vizinho, na comadre da vizinha. Todo mundo tem problemas, eu não. Você se amargura. E tem muita gente amargurado, dando margem às suas emoções, controlado pelas suas emoções. Isso é pecado. Terceiro, criar uma alternativa. Eu preciso resolver o problema, seja onde for, custe o que custar. Eu preciso resolver o problema, e eu tenho que tratar de certos problemas na sua essência. É por isso que às vezes as pessoas vão a um analista, a um psicólogo, um terapeuta, um psicanalista, deita no divã, fala: meu filho,
Pois é, eu nasci em tal lugar assim, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu irmão fez isso, vai falando. O psicólogo está dormindo e você está falando, aí você desabafa e fica. Se você não sabe, Deus é um psicanalista, Deus é um psiquiatra por excelência. Ele quer te ouvir. Mas você tem que ter humildade. Você paga uma consulta para consultar um especialista, nada contra. Não cobro nada, tá bom? Nada contra. Mas o Papai do Céu quer te ouvir. Porque na verdade nós queremos Deus, ouvir a voz de Deus. E até cantamos: fala Deus, fala Deus. Antes de Deus falar, fala para Ele das suas mazelas, das suas dores, das suas feridas, dos seus traumas, da sua crise existencial. Fala para Ele. Elias era profeta, o cara cuspia até fogo, mas teve um momento que ele se deprimiu, correu, fugiu, ameaçado por causa de uma mulher, uma perversa lá chamada Jezabel. Ele enfia na caverna. Tem muita gente indo na caverna. Mas hoje Deus quer tirar você dessa caverna. Vem para fora, filha, vem para fora, filho, vem para fora. O que você está fazendo aí? Aí Deus estava dando oportunidade para Elias falar tudo o que ele estava sentindo. Ele disse: eu não terminei com você, a jornada é longa, de volta à batalha. Deus está chamando você de volta à batalha. Tem muita coisa para você fazer. Amém, amém? Quem estiver usando o celular, desliga, por favor. O que diz o Salmo 40? Vai, 1, 2 e... Verso 1. Esperei com confiança, no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu. Você tem sentado no divã de Deus? Tem tempo essas coisas? Não, pastor. Então vai morrer ansioso, porque você não tem tempo para essas coisas, para ser tratado do médico com o médico dos médicos. Se você tem uma patologia, chega alguém aqui e diz assim: olha, esse aqui é especialista dos especialistas, esse aqui dá aula para todos os médicos, e ele está fazendo uma consulta de graça, eu sou o primeiro a ir lá, se eu quero ouvir. Deus é especialista dos especialistas, Deus é médico dos médicos, Deus é rei dos reis, Senhor dos senhores, e Ele está pronto para te ouvir. E você diz: não tenho tempo. Quem não tem tempo para Deus? Termina a frase bem alto. Quem não tem tempo para Deus? Então, olha o que o salmista está dizendo, ao mesmo tempo que ele diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele está dizendo: porque está batida a minha alma e porque te perturba dentro de mim. Ele também diz: eleva os meus olhos para o alto e pergunto: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. Não é tomara que venha, nem talvez venha. É uma afirmativa: o meu socorro vem do Senhor. Então eu sei qual é o divã que eu estou deitando, filho, e abro, conto as minhas mazelas, meus traumas, minhas dificuldades, minhas crises, conto tudo para Ele. Se tem alguém que pode me ajudar, é Ele. Amém? Quantas vezes parecia impossível, e subitamente, repentinamente, veio a resposta. Quem já aconteceu aqui alguma coisa assim? Você estava num buraco sem fundo, desculpa a linguagem, mas ela é conhecida. O capeta só não colocou a tampa, né? Deus permitiu. Você dá no buraco sem fundo, como Jeremias o profeta estava. Quem aqui já estava numa situação assim?
que não dava para você sair. Tem alguém aqui? Eu sou um. Aí tem meio, está com dificuldade de levantar a mão, tá com medinho, tá? Os demais, todo mundo nunca passou por nada. Glória a Deus, aleluia. Vocês são diferentes. Vocês estão vivendo em outro lugar que eu não sei o que é, onde é. É tudo bem, cada um é cada um passa por suas provas, cada um tem os seus testes. Uns passam com dificuldade e outros passam com mais dificuldade, e outros assim, vou passando pela prova, dando glória a Deus, e vou rompendo. Quantas situações assim? Isso aqui é maturidade. Isso aqui é conhecimento de vida. Quantas vezes eu estava nas situações, não tinha saído. A começar pelo mundo pregresso, marginalidade e drogas. A sociedade diz, esse não tem jeito. A começar por comprar um terreno na cidade de Caeté. Tem que ser rápido, o testemunho é longo. A igreja que dava 275 mil cruzeiros, eu fiz prestação de 500 mil. Pastor, isso é loucura, isso é burrice, é santa ignorância, pastor. Se você quiser militar no mundo da fé, você tem que molhar os seus pés e entrar no Jordão, mesmo ele tendo alagado. Senão você nunca vai ver o milagre. Isso era uma conta quase impagável. Eu comprei um terreno de 2 milhões e 500 mil cruzeiros, irmão. E negociado, o cara só vendo a vista. Não, parece a mulherzinha dele, não, a senhorinha. Disse, faz para ele. E ela frequentava a mesma igreja. Deus está no negócio. Fez em 5 parcelas, paguei a primeira, paguei a segunda, paguei a segunda e meia, e ficou devendo 1.100.000 cruzeiros. Aí fui procurar o deputado federal, que era o presidente da igreja, e ele me humilhou. Viver pela fé tem um preço. Viver pela fé tem hora que você é humilhado, achincalhado, mas você diz, eu vou calçar a sandália da humildade, porque eu não estou olhando o presente, estou olhando o futuro. O advogado da igreja, que era meu conterrâneo, disse, irmão, isso é irresponsabilidade, doutor. Eu não estou confiando no senhor, nem no fulano de tal, nem no fulano de tal. Eu estou confiando em Deus, doutor. Ele disse, eu admiro a sua fé. Me emprestaram um cheque de 1.100.000 e me deu 30 dias para pagar. As outras igrejas pegaram o mesmo valor, estava pagando 100 mil por mês, mas me deram 30 dias. Prova é prova. Aprenda uma coisa, os seus desafios te promovem. Davi só foi promovido quando ele abateu aquele mezarrão, mesmo sendo ungido rei. Mas quando ele abateu Golias, pronto. É uma situação desesperadora. E diz, Deus faz alguma coisa, Deus faz alguma coisa, Deus faz alguma coisa. Eu não comprei terreno para mim não, Deus. Esse negócio é teu. Essa obra é tua, Deus. Aí procurei a Companhia Ferro Brasileiro, uma indústria siderúrgica, e disse, faz o aterro para mim. E começaram a fazer o aterro, e jogando aterro, cada aterro que saía eu pegava, a gente chamava a sucata, borra de minério. Eu ia separando a borra de minério, separando a borra do minério, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 30 dias eu dormia no carrinho de mão para proteger a sucata. Eu virei o rei da sucata em 30 dias e vendia para um depósito material, depósito de ferro velho. Irmãos, eu juntei 30 mil quilos de ferro, 30 toneladas em 30 dias. Levei o dinheiro para o cacique,
Quanto é mesmo? O Senhor sabe o quanto é. Não tinha resposta, não tinha solução, mas o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, é o Deus do sobrenatural. Aquilo que é impossível para o homem é plenamente possível para Deus. Lucas capítulo 7, do verso 1 em diante. Jesus está chegando na cidade de Naim, vilarejo, vila. Uma multidão está seguindo Jesus, entrando na cidade, e uma multidão saindo, carregando um defunto, filho único, viúva, filho único. Você sabe o que isso representava no passado? Desespero, tragédia, porque os filhos tinham o dever de cuidar dos pais. Hoje também é lei, tá bom? Passou dos, né, doutor? Ou não tem mais dessa lei? O pai idoso não tem recurso, os filhos têm que bancar com o velho. Alguém disse assim: vai para o asilo. Deixa essas coisas para outra hora. Bem-aventurado você que tem pai, que tem mãe, que pode cuidar deles. Aquele cortejo, um seguindo Jesus, seguindo a vida, outro seguindo o defunto, seguindo o morto. O final de quem está seguindo Jesus é a vida, e quem está seguindo o defunto é a catacumba, a sepultura. Qual profissão, qual procissão você está seguindo? A que vai para a sepultura ou aquela que vai para a eternidade? E aquela viúva estava em desespero total, uma situação desesperadora. Resumindo, Jesus para, toca no esquife, toca no caixão, dá um basta no caminho da morte e ressuscita aquele garoto e o restitui à sua mãe. Dá um glória a Deus aí, vai, por favor. Deixa o pastor pedir, não. Jesus o restituiu. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. O que mais? Jesus o restituiu. Está aqui, mulher, você não me conhece, você não sabe quem eu sou, mas eu sei quem é você, conheço a sua dor, vi as suas lágrimas, vi a sua aflição, e eu sou o Deus da restituição. Deus quer restituir a sua alegria, Deus quer restituir a sua paz, Deus quer restituir o seu lar. Pastor, meu lar está em frangalhos. Deus tem poder para restituir o seu lar, a sua família. Deus tem poder de restituir o tempo que foi perdido. Pastor, perdi tanto tempo. Não importa o tempo que se foi, importa o tempo que você vai viver a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, igreja? 1 Samuel capítulo 1 fala de uma mulher desesperada, atormentada, estéril, ainda tinha a concorrência da outra. Quem era? Ana. Uma mulher amargurada. Ela queria ser mãe, mas a outra, Penina, gerava filhos igual chuchu na rama, um atrás do outro, e dizia: você pode ser até a preferida, mas a frutífera aqui sou eu. Quem produz aqui sou eu. Dá uma olhadinha no verso 6, 1 Samuel 1, 6. Olha o primeiro desafio dessa mulher. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a mata.
ventre lacrado. Deixa eu acelerar. Imagina, na mesma tenda, no mesmo lugar, todo dia, vendo aqueles meninos correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. O pai feliz vendo aqueles meninos. Aí no verso 8, o marido chega ao cano assim: mulher, você é minha preferida. Eu sou para você como se fosse 10 meninos. Ele diz: mas não resolve. Você pode me amar, eu posso ser a preferida, mas a minha alma está amargurada. Tem uma lacuna aqui dentro, tem uma ansiedade aqui dentro, tem um desespero aqui dentro, que mesmo você me amando não pode suprir. E todo ano subia para fazer ofertas. Pega essa, tá bom? Fica tranquilo, não quero arrancar seu dinheiro não. Alcana dava porção dobrada por Ana. Ele dava a oferta pela Penina e dava a oferta dobrada pela Ana. Viu, Ana? Oferta dobrada. Mas a amargura continuava. E subiram de novo para adorar. Ele levou o sacrifício para Penina, sacrifício para Ana. E está lá Ana chorando, balbuciando, porque nem saía a palavra da sua boca. E está lá o sacerdote, que Deus já tinha descartado ele, porque ele era um pai conivente de mais 2 sacerdotes, seus filhos, que eram o cão chupando manga verde com sal ao meio-dia. Era o Hofni e o Finéias. Eram terríveis. Eu ainda resumi, ainda fui leve com os camaradas, tanto que Deus os matou. E ele está vendo aquela mulher só mexendo os lábios. Tá bêbada. Ei, mulher, se embebedou, tá cheia de moço. Sim, não. Eu não sou filha de Belial. Eu sou uma mulher amargurada. Eu sou uma mulher que está com a alma dilacerada. Eu sou ansiosa. Deus lacrou meu ventre. Eu tenho um problema sério em casa. A minha rival fica me humilhando o tempo todo, porque ela gera e eu não gero. Imagina que trauma. Porque naquela época gerar filhos era uma honra, era quase como obrigação. Aí o sacerdote olha para ela, meio que envergonhado, e libera uma palavra profética. Não sei se está no verso 17, não sei não, 20. Mulher, que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Eu vou liberar uma palavra profética para você no nome de Jesus, como teu pastor. Que o Deus de Israel, que o grande eu sou, que o El Shaddai, que o Todo-Poderoso conceda o desejo do teu coração, que é do agrado dele, em nome de Jesus. Percebe? Vocês têm dificuldade de fazer assim? Tem? Isso também é um gesto, é um ato profético. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Ninguém tasca, é meu. Chegou em casa, namorou. O vento que era lacrado deslacrou. A mulher se engravidou e falou assim: papai do céu, eu sei o que aconteceu. Não é mérito, presta atenção, não é mérito meu e do meu marido. O Senhor ouviu a minha petição. Eu lancei sobre o Senhor toda a ansiedade. Eu acho que Pedro lembrou dessa passagem e escreveu: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Ela disse: eu sei que eu lancei sobre o Senhor toda a ansiedade, o Senhor cuidou de mim. Esse filho não é meu, Senhor. Esse filho é teu. Eu vou oferecer ele ao Senhor. Assim que ele desmamar, eu vou levar ele para o templo, para ele ser cuidado pelo sacerdote. Que atitude, irmão. Um ano depois, o menino está mamando, o pai sobe, a Elcana sobe, ela diz: eu não vou subir. Dessa vez eu não vou subir, porque o ano que vem eu vou ter que entregá-lo para o meu Deus. Se eu fosse um pastor que gostasse de arrancar a oferta dos outros, eu dizia: olha o valor da oferta de sacrifício. Você ainda não viu nada. O menino desmamou, entregou para o sacerdote ali. Aí você sabe o que aconteceu? Deus deu para ela mais 3 filhas e 2 filhos. Você entende isso? Pelo amor de Deus, você entende isso? O que uma atitude de fé pode gerar? É por isso que às vezes muitas pessoas não saem do lugar, porque tem medo de fazer alguma coisa para Deus. Aí só tem aquilo que tem e acabou. Quando você dá um passo de fé, o céu se abre. Você dá um passo de fé, você vê o milagre acontecer. Não só assiste o milagre, você vê o milagre acontecendo na sua vida. Passa um pouquinho. Capítulo 5 de João. Jesus entra num lugar chamado Tanque de Betesda. Doente para todo lado, cego, manco, aleijado, todo tipo de doente estava lá, porque de quando em vez um anjo descia da parte de Deus, agitava as águas, e o primeiro que descesse era curado. E esse homem estava ali, ele via o agitar das águas, ele via quando as águas estavam se movendo, e ele se arrastava, mas paralítico. Sabe quantos anos? 38 anos. Não quero subestimá-los, eu duvido que você consegue esperar 38 anos uma bênção. Você desiste, você vai para outra igreja, você muda de cidade, vai lá para a capital, o milagre até lá. Não é assim? Isso é tempo versus esperança. Ter esperança é começar de novo quantas vezes for necessário. Ter esperança é não cansar de esperar. Ter esperança é não deixar que a crosta da desilusão, da desesperança, do medo, do receio, aquela crosta que acumulou no seu coração, impedindo você de seguir em frente, ele está lá. Sabe o que é perder 38 vezes e está lá? Não, vou me candidatar de novo, vou me candidatar de novo. Essa é a biografia de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Perdeu para tudo, mas estava focado. Esse homem estava lá. No meio de tanta gente, Jesus olhou aquele homem e disse: você quer ser curado? Ele disse: bom, eu vejo as águas sendo agitadas, quando eu tento me arrastar, sempre chega alguém primeiro do que eu. Tem sempre alguém chegando primeiro do que você, né? Tem sempre alguém abrindo uma porta primeiro do que você. Tem sempre alguém sendo alcançado primeiro do que você. Mas hoje chegou a sua vez. Ei, eu estou profetizando para você, hoje chegou a sua vez. Prepara o hino, quanto tempo esperei. Hoje chegou a sua vez. E Jesus disse: quer ser curado? Eu não tenho ninguém para me colocar lá. Jesus disse: pega a sua cama, ou a sua maca, ou a sua esteira, vai para a sua casa. Era uma situação impossível. Estou terminando, segura a onda. Mas chegou a vez.
Eu não sei se você está vivenciando uma situação que está para além do que você consegue resolver, mas chegou a sua vez. Hugo, chegou a sua vez, chegou a sua hora, chegou o tempo. Quanto tempo na dependência, mas agora é alguém que sai pela rua proclamando vida. Eu encontrei com Jesus, minha vida mudou, minha vida foi transformada. Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer mudar a sua vida, só depende de você. Fica de pé, por favor. Deus é socorro, bem presente na hora da angústia. Eu não sei quanto tempo você está esperando o milagre, eu não sei quanto tempo você está esperando a manifestação dos céus, mas hoje é o dia, hoje é a hora, hoje é o tempo. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Hoje não é um anjo que desce para agitar as águas do tanque. Hoje é a presença de Deus que restaura, que cura, que liberta, que transforma. Não é o anjo que desce para curar, mas hoje é o Espírito Santo que te conduz. É uma vida saudável, uma vida restaurada, transformada. Diga, move as águas, Senhor. Mais uma vez, quanto tempo esperei? Chegou a sua vez. Ei, maridão! Ei, homem, chegou a sua vez! Ei, senhora! Ei, mãe! Chegou a sua vez! Ei, moça! Chegou a sua vez de ficar livre da depressão, da angústia, da melancolia, do vazio, do desespero, dos maus pensamentos. Chegou a vez. Deixa Deus restaurar o teu coração, deixa Deus restaurar você. Deixa Deus mudar a sua história, deixa Deus mudar a sua vida. Vou restaurar a minha vida. Move as águas. Move as seja curado, seja abençoado, seja transformado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, amados. Deixa eu ver. Deixa eu dar os avisos, porque daqui a pouco tem a celebração das celas, tá bom? Amanhã começa 8 dias de jejum e oração. Tanto para líderes como para toda a igreja. Quando a igreja está
unida em oração. É isso que acontecia com a igreja primitiva. Estava unânime, todos os dias, de casa em casa, todos os dias, em comunhão, todos os dias, em oração. Talvez você não saiba por que o pastor construiu um prédio tão grande assim, com a ajuda dos ofertantes e dos dizimistas. Isso aqui é uma visão, e a nossa visão nos leva ao nosso destino. Você está sentado no lugar, hoje você está fazendo parte de um lugar, que esse espaço vai ser pequeno. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Quer fazer parte disso? Permaneça, e você vai ver. Em nome de Jesus, Deus tem um novo tempo para essa obra. Deus tem um novo tempo para essa igreja. Nós estamos abrindo uma frente em Augustinópolis sem nenhum recurso, mas vamos abrir esse ano ainda, e vai bombar, no nome de Jesus. Desculpa a linguagem jovial, tá bom? Porque o garoto aqui só tem 67, então ainda está naquela fase de adolescente. Vai bombar aquele negócio lá, porque a gente tem uma visão, tem um propósito. Eu quero que você frequente uma igreja, não por causa do pastor, nem por causa da pastora, que a pastora é demais, não porque está central. Eu quero que você frequente a igreja, porque essa igreja tem um propósito, essa igreja tem uma visão, essa igreja sabe aonde quer ir e aonde chegaremos. Amém, queridos? Nosso alvo são sempre 100 células para alcançar o nosso primeiro alvo. A gente já tem 17%, então a caminho. Nós já estivemos com 26 células. Mas você sabe que aquele período, eu não gosto nem de lembrar, mas é necessário lembrar, zerou, a gente teve que recomeçar. Estamos caminhando. Então, a igreja que ora é a igreja que cresce, a igreja que ora é a igreja que avança. E dá a impressão que, não, pastor, é só as pessoas mais velhas que gostam de oração. Jovem tem que orar, senão não desenvolve. Fica um monte de gente encroado. Como é que é, pastor? Um monte de gente encroado, só pensando em besteira. A oração dá uma arejada na sua cabeça, e o Papai do Céu começa a te dar direção, e você não fica perdendo tempo. E às 21 horas nós vamos encontrar aqui na igreja. Nós vamos para alguns pontos estratégicos para orar por essa cidade em nome de Jesus. E só isso não adianta. Como é que é, pastor? Só isso não adianta. Eu estou me propondo a dar cursos de evangelismo pessoal, curso de recepção. Porque se as pessoas não forem lá e não for bem recepcionado aqui, também não volta mais não. E estou gastando o que posso e o que não posso, para a gente implantar um sistema de acompanhamento de todos os membros da igreja. A gente vai ter um controle total de tudo da sua vida, não controlando você, mas sabendo o que está acontecendo na igreja. Porque com esse número de pessoas aqui, a gente já se perde. Então, se não tiver uma plataforma, se não tiver algo que nos dê a direção, a gente acaba se perdendo. E nós não queremos perder ninguém, nós queremos abençoar a vida das pessoas. Segunda, terça e quinta tem as células, participe da célula. Quarta-feira tem a quarta plena, às 20 horas. Eu não sei por que os líderes de célula não vêm nem trazem os seus liderados, porque o culto de quarta-feira é para isso. Sexta-feira, reunião com as mulheres e com os homens. Os homens vão estar reunidos na casa do John Michael. O endereço a gente coloca no grupo, certo? Beleza. Não promete nada não, tá bom? Só fala que vai ter reunião lá, que nós queremos que as pessoas vão pela graça. As outras coisas vai via reboque. Quem entendeu já deu glória. Sábado, culto de jovens, Rugues, radical da última geração. Domingo de manhã, 8h30 tem escola bíblica dominical, e domingo à noite, louvor e adoração. No dia 10 vai ter um trabalho especial para as crianças, festa para as crianças, dia 10.
certo? Às 19h30. As mulheres abriram mão da reunião delas para fazer a festa das crianças. Manda os meninos. Nós queremos no mínimo 100 meninos aqui dentro, meninos e meninas, porque é isso que tem, né? Menino e menina, certo? Então, queremos umas 100 crianças aqui dentro. E não estou nem aí para quem fica chateado quando a gente fala essas coisas aqui, porque Deus fez menino e menina, e ponto, certo? Beleza. Mas pastor, eu quero dizer para você que existe a igreja inclusiva. Essa igreja inclusiva é do capeta, já mudou até a Bíblia. Todas as passagens bíblicas que falam dessas coisas, eles tiraram. Cuidado para você não comprar uma Bíblia escrita inclusiva, é do mal. Mas é a palavra de Deus, pastor. Cuidado, o capeta também se transforma em anjo de luz para enganar muita gente. E tem muita gente sendo levado para o beleléu de cabeça para baixo e achando que tem para o céu. Não vai não, não vai não. Pastor, mas eu sou crente. Crente que é lavado no sangue de Jesus tem vida transformada e obedece os princípios da palavra. Não é princípio da igreja, da palavra. Amém? Branca, você marcou a reunião? Beleza. Pastora Vera, chegou a sua vez. E não diga que o pastor demorou, não. Que o pastor não demora, nem chega atrasado. Ele não faz a coisa na hora certa, mas atrasar é não atrasado. Então,